Agora para falar sobre o papel e a história da Cruz Azul com o Rolf Hartmann, da Cruz Azul do Brasil, que está aqui conosco nessa manhã. Obrigado, Rolf, pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá e da Rede Rádio Bandeirantes. Muito obrigado por esta oportunidade. Qual é o papel da Cruz Azul? O que é a Cruz Azul, né? Vamos iniciar por esse tema. Sim, a Cruz Azul é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha na questão do álcool e outras drogas. Então, nós trabalhamos desde prevenção, grupos de apoio e mútua ajuda, cursos, comunidades terapêuticas, aconselhamento psicológico, literatura, estudos científicos sobre o assunto. Também trabalhamos muito forte, especialmente a partir de 2011, em termos nacionais, para que a política sobre drogas fosse regulamentada, que ela fosse transformada também segundo padrões internacionais científicos e assim estamos presentes aqui no Brasil desde 1982, começando lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, e a partir de 95, então, a Cruz Azul no Brasil, que tem sede nacional aqui em Blumenau, nós iniciamos aqui. No mundo, a Cruz Azul iniciou em 1877, na Suíça, e está presente hoje em 37 países. Começou essa história toda lá na Suíça? Começou na Suíça, um pastor que ele passou um ano na Inglaterra, viu a miséria dos porões de Londres e chegou na Suíça. Na primeira semana que ele foi assumir o pastorado, que ele era na Inglaterra, ele fez um estágio. E aí, na primeira semana, ele já teve que enterrar uma pessoa por conta do álcool. E assim ele viu que ele precisava fazer algo mais do que só dentro da igreja. Então, começou um movimento junto com o amigo dele, Charles Ferdinand, e em 21 de setembro de 1877 eles iniciaram o movimento e em poucos anos isso se espalhou pela Europa, África, hoje temos inclusive na Ásia e na América do Sul. E começou para combater o álcool. Sim. Né? O vício do álcool, e conforme as novas drogas foram surgindo, foi se espalhando também esse negócio. Por que Cruz Azul? Cruz Azul, ela foi espelhada na Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha nasceu 8 anos antes, também na Suíça, né? A cruz vem do nosso princípio cristão, somos uma entidade cristã, mas que atende e visa alcançar todos, independentemente do credo que a pessoa tem. Então, a cruz de Cristo, ela é o nosso símbolo, que também Cristo morreu de braços abertos, e ele é aquele, se a gente lembra daquela parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para o pai o recebeu de braços abertos, o abraçou e beijou. Então, essa é a nossa missão, que a gente quer também, pelo nome, dizer assim: nós queremos você aqui acolhido, você é bem-vindo, você tem esperança, nós queremos lhe ajudar. E qual é a estrutura da Cruz Azul aqui em Blumenau, Rolf? Bem, nós temos hoje 26 funcionários assalariados, e no Brasil inteiro, dentre as diversas atividades, nós temos aproximadamente 1.000 voluntários distribuídos em grupos de apoio, nas nossas capacitações, nas nossas diversas ações, seja no campo de captação de recursos, ou seja, dando cursos, palestras. Nós temos, então, nós estamos mais presentes no Sul, mas temos também hoje trabalhos espalhados pelo Nordeste, Sudeste e Norte, inclusive com indígenas. Como é que é aplicado o trabalho da Cruz Azul aqui na cidade? Bem, aqui na cidade nós temos uma parceria muito forte com a Prefeitura de Blumenau, via CEMUDES,
é o trabalho da criança e adolescente, da assistência social e da política sobre drogas. O município de Blumenau é uma referência nessa área de prevenção, então trabalhamos muito forte com prevenção nas escolas, em residenciais, Minha Casa Minha Vida, em outros centros da assistência social, em áreas onde que muitas vezes existem populações vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes. Essa é a parte de prevenção. Nós temos a sede ali na Rua São Paulo 3424, perto do campus 3 da FURB, lá a antiga Gaeta Sering, e temos um auditório, nós fazemos cursos, palestras, fóruns, também temos ali atendimento psicológico gratuito para adultos, crianças e adolescentes, então temos essa especialidade também para adolescentes. Temos também a questão da nossa editora, onde nós temos livros técnicos, científicos, assim como nós temos livros de auxílio diretamente a pessoas que têm necessidade. Por exemplo, um livro que agora a gente está trabalhando para fazer um audiobook. Quando a gente lançar, eu quero voltar aqui para conversar com você. É um livro, um best-seller, traduzido do alemão, mas que é em forma de diálogo, alcoolismo lidando com o problema na família. Então, esse problema do álcool e outras drogas, ele está na sociedade. E ninguém pode dizer, minha família não vai ter o problema. Então, nós queremos, das mais diversas formas, né, atender a população. Se você faz um trabalho de prevenção na escola, no residencial, ou faz um trabalho num grupo de apoio para adultos ou para crianças e adolescentes, nós temos grupos para crianças e adolescentes, temos para mulheres em situação de violência, também, agora recente, convidando as mulheres que estão nessa situação para participarem também nesse grupo. Então, às vezes existem muitas questões que podem haver ajuda com a gente chama mútua ajuda. Então, no coletivo. Mas aí você percebe, às vezes, coisas que você precisa levar para o atendimento individual. Então, nós temos, num primeiro momento, um atendimento psicológico para esses casos individuais, onde também, então, nós fazemos encaminhamentos ou para a rede pública, ou para a rede de comunidade terapêutica, ou para grupo de apoio, ou faz simplesmente o apoio psicológico de orientação, tanto para dependentes como familiares. Então, nós precisamos ter essa visão completa. A gente chama a visão holística do ser humano, que é a Organização Mundial de Saúde, ela fala de que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, a gente precisa dar esse atendimento completo, e isso a gente tem necessidade também, como na dependência química, que é complexa. Você tem múltiplas causas, você precisa atender de forma intersetorial, multidisciplinar e também transversal. Por isso, também pela amplitude dos serviços que nós temos na Cruz Azul, a Cruz Azul foi a primeira entidade, organização da sociedade civil no país a ser reconhecida como centro de referência em dependência química pelo governo federal. E quantos atendimentos são feitos hoje aqui em Blumenau? Olha, depende da área, né? Nós temos atendimentos psicológicos, são aproximadamente 1.000 e pouco. Depois nós temos... Mensal? Não, anual. Anual? Na área da prevenção, nós atingimos... isso depende do ano, a pandemia alterou isso um pouquinho, mas na faixa de 20, 30, 40 mil. E aí nós temos também na nossa rede de internet, nós conseguimos atingir ali na faixa de 60 a 100 milhões de pessoas anualmente em visualizações.
Nos nossos cursos, nós atendemos no ano passado perto de 4.000 pessoas que passaram por nossos cursos, sejam cursos online, híbridos ou presenciais. E esses cursos eles são voltados para profissionais e para pessoas leigas, por exemplo, grupos para o cidadão. Grupos de apoio e mútua ajuda, né? Nós formamos pessoas leigas e como é mútua ajuda, né, nós damos o apoio depois também para os grupos, para que eles continuem, tenham subsídios. Nós temos livros, então, de como fazer um grupo. Temos, a cada 15 dias, nós mandamos materiais para os líderes, porque já que são leigos, eles precisam de suporte. A gente tem, então, uma rede de suporte. Além disso, nós temos também o trabalho como Federação de Comunidades Terapêuticas, que hoje nós temos em torno de 25 associadas no Brasil, e o mais conhecido aqui na região é o Serene. O Serene é cofundador da Cruz Azul, nosso principal parceiro, digamos assim, mas nas comunidades terapêuticas nós atuamos ali com assessoramento também de 200 a 300 entidades, mesmo não filiadas, por ano. Então, participamos de toda a construção do marco regulatório para as comunidades terapêuticas e da política sobre drogas, dos principais marcos desde 2011 até hoje. Então, existe um trabalho de pessoas assalariadas, técnicas, psicólogo, assistente social. Temos 2 doutoras trabalhando conosco também, vários com especialização em dependência química, e assim é uma amplitude de serviços, né, que a gente também só pode fazer graças ao apoio de muitos, né, da comunidade. Queremos aqui aproveitar para agradecer pelo apoio da comunidade no nosso pedágio do último sábado. Então, são ações como essas que nos permitem, além no caso aqui de Blumenau, que também investe bastante na área de prevenção, nós temos essa gratidão a todos, a muitos, né? E a gente não consegue fazer sozinho, Jorge. A gente precisa pensar em rede. E todos os elos da rede são importantes. E essa é talvez o que distingue bastante a Cruz Azul, distingue positivamente a Cruz Azul, de ter essa mesma visão holística do ser humano, também como rede, porque existem diversos serviços. Precisa-se do serviço de saúde, precisa do serviço das comunidades terapêuticas, precisa-se dos serviços de grupo de apoio, onde, na verdade, a mútua ajuda, né? Precisa investir na prevenção. Jorge, quando a gente vê como esse caso do assassino da creche aqui em Blumenau, a história, né, da drogadição que deixou ele fora de si. Que isso, então, a gente precisa investir em prevenção, porque muitos acham que maconha é inofensiva. Não é. A maconha promove surtos psicóticos e consequências para a vida toda. Existe uma tendência de praticamente 2 vezes mais de psicoses ou alucinações. Então, a consequências, especialmente quando usada antes dos 25 anos, e quanto antes usa, pior é. E a maior parte inicia na maconha e na cocaína entre os 10 e os 20 anos, Jorge. São danos permanentes e que, de repente, a pessoa começa a ouvir vozes, ter alucinações, tem sentimento de perseguição, e ele mesmo depois, não usando drogas, ele pode ter essas consequências permanentes na vida deles. Então, se eu pudesse assim chegar, se nós pudéssemos chegar com mais força na prevenção
às drogas e também ao álcool. Né? O álcool também é droga. Né? E como, né? E como, né? Como é que a Cruz Azul aqui em Blumenau aplica essa questão da prevenção? O senhor já disse aqui que vai às comunidades, vai às escolas, mas vai e faz o quê? O que ela leva para tentar chamar a atenção, para tentar, principalmente dos jovens, das crianças, né? Que são os principais focos, né? Como é que vocês tentam chamar a atenção, conscientizar de que isso é um mal, não tem nada de bem aí? Essa é uma mudança que nós tivemos também na nossa própria forma de fazer prevenção. Né? Antigamente, a ênfase era fazer palestras. As palestras e interações em número maior, né, de pessoas, elas são importantes. Mas eu vou fazer agora referência a um programa que fizemos no ano passado, especialmente chamado Prevenção Escolar. Isso foi possível com uma verba federal que foi realizado em 10 escolas de Blumenau. Então você tem trabalhos de prevenção em geral em 10 escolas, e onde nós então fazíamos essa prevenção, que fazer prevenção às drogas é muito mais do que falar sobre as drogas. Porque dependendo de como você fizer, você pode até estimular ao uso em vez de fazer a prevenção. Então, tinha essa prevenção de caráter geral, e depois fazíamos um trabalho específico com psicólogos, pedagogo e assistente social para aquelas crianças e adolescentes em maior situação de vulnerabilidade ou com problemas. Jorge, é triste, mas o número de crianças e adolescentes que sofrem abusos das mais diversas formas, inclusive abuso sexual, isso tem consequências diretas. Então, isso era tratado no âmbito da escola, no âmbito do tratamento psicológico, e eram feitos os encaminhamentos dessas crianças, adolescentes ou dos pais para os diversos serviços necessários. Então, o vínculo você precisa criar, mostrando para a criança que você não começa falando sobre as drogas, né? Você, através de brincadeiras, de joguinhos, de dança, de música, às vezes é fazer um piquenique com a criança. Tem criança que nunca experimentou isso na vida, e começar a ver que a vida é possível ser feliz e você não precisa da droga. A gente fala tecnicamente em os fatores de proteção. Então a gente procura trabalhar fatores de proteção às drogas. Família é o principal fator de proteção. A espiritualidade é outro fator importantíssimo de proteção. A questão da frequência escolar, se você tem frequência escolar e os pais acompanham, onde que está o filho, quais são os amigos, onde está o meu filho, esse trabalho. Nós temos agora também um projeto chamado Escola de Pais, né? Porque os pais perguntam: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E eu quero chamar atenção para um programa que cada pai, cada mãe pode fazer em casa, e ele nem percebe. Ele não fala muitas vezes, a maioria do tempo não vai falar sobre drogas. Fazer refeição em família. Fazer refeição em família, está provado que quando se faz 3 refeições em família, mas pelo menos uma, e se possível à noite, vai ter um efeito enorme, uma potência de proteção para a criança e adolescente, e especialmente com a presença
da figura masculina do pai, que é muito ausente muitas vezes na vida dos filhos. Fazendo refeição em família, nós temos melhor rendimento escolar, menos pensamentos suicidas, menos propensão à violência, menos propensão à depressão, menos propensão ao uso de drogas. Enfim, todos os efeitos são tão positivos, e eu diria assim, Jorge, não só sobre as crianças, sobre os próprios pais. Sobre a família em si. Sobre a família em si. É verdade. O Rolf da Cruz Azul está aqui com a gente hoje para falar do papel da Cruz Azul, do trabalho da Cruz Azul, esse trabalho de prevenção à drogadição que a Cruz Azul realiza não só em Blumenau, né, em todo o país. Ô Rolf, eu vou te pedir um tempinho, a gente vai para o intervalo comercial, porque o Supremo Tribunal Federal vai retomar a votação da constitucionalidade do crime do porte de drogas. E a votação lá pode acabar com esse crime, ou seja, quem for pego com droga para consumo próprio não será, quem for pego não será mais preso, isso não vai ser mais um crime. E isso tem gerado uma discussão muito grande Brasil afora. A gente volta já já com mais informações. Estamos de volta aqui na Boca do Povo pela Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos falando nesta manhã sobre o trabalho da Cruz Azul do Brasil com o Rolf Hartmann, que está aqui com a gente. Já falou do grande papel da Cruz Azul, que é essa busca, né, essa luta pela prevenção à drogadição. E diante disso tudo, né, desse trabalho, vem essa informação, essa notícia da continuidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do crime de porte de drogas, quando o objetivo é somente o consumo próprio. O STF está decidindo ali se é constitucional ou não esse item da lei. O tema volta a ser discutido no plenário do STF e começou a gerar muita polêmica. E com a Cruz Azul não é diferente, né, Rolf? Nós estamos muito atentos a esse tema, porque a lei 11.343 de 2006, no artigo 28, ela expressa que uma pessoa portando drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio, e aí isso é decidido pelo juiz, ela pode sofrer medidas administrativas como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a programas educativos. Então, como surgiu esse processo no Supremo Tribunal Federal? Um detento foi pego com maconha numa inspeção na prisão, e esse processo foi transformado em repercussão geral e, infelizmente, existem três votos já proferidos no âmbito desse processo. É o RE 635-659, em que, nas palavras do ministro Barroso, eu sei que a população é contrária, majoritariamente contrária à liberação das drogas, mas vamos fazer então aos pouquinhos. Vamos liberar a maconha, ver como funciona, e depois a gente vai e parte para a liberação das outras drogas. O fato, Jorge e ouvintes, é que o artigo 28 ele já é suficientemente bom, porque o puro e simples porte não leva à prisão. Ela faz com que a pessoa sofra medidas administrativas. Agora, se a gente fizer, nas palavras do ministro Barroso, isso não sou eu que estou falando, isso está no site do STF, de liberar as drogas em geral, nós vamos ter os efeitos que outros países já tiveram. E a própria ONU, ela lançou agora
uma recomendação e uma preocupação a partir do relatório de 2022, que ela disse que está muito preocupada com os países que vieram a liberar as drogas. Por quê? Porque, ao contrário do que os que querem liberar a maconha libera geral, que na verdade isso é o que significa, se fizer da forma como foi votado, vai acontecer como em outros países. O consumo aumenta, não diminui, como eles dizem. O tráfico não diminui. A violência não diminui. O encarceramento não diminui. Tanto que vários países já estão revendo as suas posições. Por exemplo, a Holanda, lá em Amsterdã, a prefeitura já voltou a proibir, no âmbito da cidade, o consumo público. Por quê? Porque tem lugares da cidade onde simplesmente isso não afeta apenas as pessoas, isso afeta o próprio desenvolvimento econômico. Ninguém mais queria ou não podia mais ir comprar em determinadas regiões porque você tem um ambiente que não é propício para os negócios. Nos Estados Unidos, agora, saiu essa semana uma notícia que um dos principais shoppings de uma das grandes cidades, a administração quer devolver todo o shopping, porque elas não conseguem ter mais de 50% de ocupação das lojas, porque simplesmente não tem mais ambiente interno nem externo favorável para o desenvolvimento. E a grande preocupação é de que os dados científicos mostram que os danos para as pessoas, eu acho que eu já falei antes, os danos pelo uso da droga, mesmo da maconha, eles são permanentes no cérebro. Então a pessoa pode deixar de usar a droga e depois de 25, 30, mais tarde desenvolver psicoses muito fortes e passam a ser a esquizofrenia, alucinações e outras. Ela é um dano permanente de altíssimo custo para a saúde pública e de gravidade para famílias e para a sociedade em geral. Então, também outra coisa que se fala de legalizar as drogas. Não, então vamos cobrar os tributos sobre isso. Nós temos os exemplos de países onde que houve, por exemplo, com o álcool ou com o cigarro, a arrecadação normalmente é equivalente a 10%. Isso pode variar um pouquinho, mas o percentual de arrecadação em relação ao custo com a dependência, com o uso e abuso do álcool e outras drogas é tão grande que supera muitas vezes o que se arrecada. Então, o tráfico ele não diminui porque o traficante, quem acha que só porque vai legalizar as drogas, agora o traficante vai registrar os mini traficantes com carteira assinada, ele vai querer continuar o seu negócio e ele vai vender mais barato porque ele não vai ter os tributos. Ele vai vender uma droga mais forte. É o que acontece nesses países, né? E se você vai para o Uruguai, que é aqui pertinho, eu já fui algumas vezes, eu gosto de falar com taxista, com Uber, motoristas de Uber e assim, e pergunta para eles qual o efeito que houve. Eles dizem que simplesmente a insegurança aumentou, o risco de ser assaltado aumentou, porque a dependência química ela é uma coisa muito forte. Ela é uma coisa muito forte e se a pessoa vai comprar legalizado ou não legalizado, ela vai precisar do dinheiro para sustentar o seu consumo. Então, a busca pelo dinheiro vai fazer ela cometer delitos. Isso gera muita preocupação. Gera muita preocupação. Existe ainda as questões, por exemplo, de a liberação
isso não está agora em discussão lá no STF, mas a questão no Congresso Nacional também, a discussão da liberação das drogas, e então se usa a pseudo-maconha medicinal. Preciso dizer com todas as letras, não existe maconha medicinal. A maconha, na forma que é fumada, ela não é medicinal. Existe uma ou duas substâncias que, separadas, elas podem ser transformadas em remédio, e nós somos favoráveis que isso seja feito, mas que todo o processo de fazer remédio e poder prescrever isso como remédio obedeça os mesmos ritos e todos os cuidados que um remédio como um todo existe. Eu gosto de usar um exemplo que o deputado Osmar Terra usou muitas vezes. Do veneno da jararaca tem feito um remédio muito importante para uso medicinal. Mas nem por isso você vai dar veneno para seu filho, nem vai criar jararaca em casa e deixar seus filhos brincar com a jararaca. Então, essa questão do autocultivo, o THC, que é a parcela viciante da droga, e tem 400 ou 500 substâncias na maconha, nós não podemos liberar isso como um todo, porque existe um outro fator. No momento que você libera, você aumenta a disponibilidade. E os estudos internacionais demonstram que quando você aumenta a disponibilidade de uma droga, maior vai ser o consumo. Se você aumenta a disponibilidade e aumenta a oferta, os preços caem. Quanto mais baixo o preço, maior o consumo. E sabe quem são as principais vítimas? As principais vítimas são as mulheres, as crianças, os adolescentes. Em Portugal, o aumento do uso de drogas entre as mulheres aumentou muito. E pasmem, até os nossos pets, os nossos animais de estimação, eles sofrem, porque cada vez mais relatos de bichos intoxicados que acabaram consumindo drogas que estavam ali espalhadas, né? Nossa, a que ponto se chega, né, Rolf? Ô, Rolf, vamos atender aqui a nossa audiência. O Johnny Garcia está perguntando para você, né, rapidinho, se você pode responder ele, como prevenir o uso de álcool numa cidade com tradição no consumo de álcool. Eu acho que ele está se referindo aqui, imagino eu, às festas aqui, que são sempre festas que destacam a gastronomia e as cervejarias. Deve ser por isso que ele deve estar se referindo a isso. Johnny, né? Eu quero lhe dizer, Johnny, o primeiro fator que nós precisamos abordar quando falamos de prevenção ao álcool é o exemplo na família. Se eu, como pai, eu não dou exemplo de como lidar com o álcool, como eu vou esperar que o meu filho tenha um comportamento diferente? Independente de ter festa ou não. Independentemente de ter festa ou não, né? Então, eu acredito que isso é um fator muito importante, a presença dos pais, o exemplo dos pais, da família. Eu pergunto, não apenas ao Johnny, mas a todos nós, em festas de família, muitas vezes em festa de aniversário de criança, por que tem álcool em festa de aniversário de criança? Nós não podemos continuar lidando com isso. Que exemplo que a criança vai ter se o pai bebe? Pode ser numa festa da família ou em outros lugares, ou vai num restaurante e depois dirige o seu carro, né? O número de incoerências, e você pode causar vítimas da sua própria família e para terceiros. E não existe limite seguro de ingestão do álcool para depois dirigir. Acidentes de trabalho são muito fortes. Então,
no campo das empresas, eu acredito que deveria se fazer um trabalho de prevenção muito grande, porque as pessoas não vão acreditar, mas existem estudos que mostram que o custo só do álcool é de 7% do PIB. Eu fiz as contas uns anos atrás, isso significaria R$900 por pessoa por ano. Porque não é só o custo de hospital, polícia, justiça, assistência social, toda uma gama da rede de serviços públicos, mas é o número de dias perdidos. A gente chama dias... A sociedade, a família, investe na pessoa, e quando ela depois vai na época mais produtiva, entre os 30 e 50 anos, a época mais produtiva da vida, ela, em vez de dar o resultado para a sociedade em forma de produção, de riqueza e de cuidar dos seus filhos, de criar essa estabilidade, ter emprego, ela acaba perdendo dias, e normalmente de 10 a 14 anos de vida são perdidos pelo consumo contínuo do álcool. Então, a conscientização começa em casa, né, Rolf? Começa em casa. A educação nasce dentro de casa, acima de tudo, né? Rolf, obrigado pela tua participação. Falamos aqui um pouco sobre o trabalho da Cruz Azul e também sobre drogadição, esse processo que está sendo analisado lá no Supremo Tribunal Federal e que a gente vai acompanhando aqui. Muito obrigado pela tua participação. Uma ótima quinta-feira, né? O final de semana está chegando aí, ótimo final de semana. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Rádio Itaberá, Rede Bandeirantes, por essa oportunidade e pelo apoio que sempre temos em vocês para essas causas. Rolf Hartmann, da Cruz Azul, nosso entrevistado de hoje. Falamos aqui sobre prevenção à drogadição.